Temos mais um filme de Wes Anderson, esse diretor que gosta de controlar tudo, que usa a forma cinematográfica, a maneira como a história nos é contada, de uma forma bastante peculiar, o que faz com que ele tenha um estilo próprio bastante reconhecível, que foge do real, que quase flerta com uma espécie de transtorno obsessivo pelo controle que ele exerce, não só aqui, mas em todas as obras desse diretor. Mas os dois últimos longas do Wes Anderson, que são A Crônica Francesa e o Asteroid City, eles não me impressionaram tanto quanto o maravilhoso, que eu amo, o Grande Hotel Budapeste, ou mesmo tanto quanto os 4 curtas que ele fez para Netflix mais recentemente, baseados na obra do Roald Dahl. Um desses curtas, inclusive, ganhou o Oscar de melhor curta-metragem. E esse filme, O Esquema Fenício, ele entra nesse grupo de obras do Wes Anderson que não impressionam tanto. O Esquema Fenício é situado em 1950 e a trama vai acompanhar o protagonista Tsa Corda, interpretado pelo Benício Del Toro, que é uma espécie de magnata, mas que faz diversos esquemas ocultos como forma de ganhar dinheiro, e por causa desses esquemas empresariais ocultos ali por debaixo dos panos, ele é conhecido como Senhor 5% por conta das comissões que ele cobra. Ele acaba tendo a vida bastante ameaçada e os próprios negócios também bastante ameaçados. Acontece que naquele que seria o maior esquema da vida dele, que deixaria não só ele muito rico, como 3 gerações futuras da família dele muito ricas, um outro grupo de empresários vai fazer de tudo ali para sabotar esses esquemas empresariais e a própria vida do Tsa Corda para impedir com que esse negócio vá para frente. No meio de tudo isso, ele ainda vai tentar se reaproximar com uma filha distante que está em vias de ser ordenada freira, a Liesl, interpretada pela Mia Appleton, que é inclusive filha da Kate Winslet, e o personagem, voltando aqui para a sinopse, também vai enfrentar uma espécie de tribunal divino, no qual ele vai enfrentar temas como dinheiro e família. E como eu falei ali no início do vídeo, o Wes Anderson ele é conhecido pelo seu estilo bastante controlado, que não abre espaços para improvisos. Dessa direção controlada, a gente tem muitos elementos reconhecíveis. Um deles é a própria interpretação dos atores, que estão sempre com uma interpretação muito robótica, ou então muito blasé, onde mesmo em um avião que foi atingido por uma bomba, eles estão ali muito robóticos, olhando para o lado dessa forma, de uma maneira muito rígida. E fora isso, a gente tem também os movimentos de câmera do próprio diretor, que fazem parte de uma espécie de assinatura, como o pan, que é a câmera se mover em torno do próprio eixo quando os personagens estão tendo uma simples conversa, ou então quando um personagem dá um tapa no outro, ou então os travelings laterais que ele faz para explorar os suntuosos cenários, onde a gente pode perceber como a direção de arte trabalhou para deixar aquilo ali quase como se fosse uma casa de bonecas controlada por alguém que tem algum tipo de transtorno e que é tudo ali muito organizado. E obviamente também existe um cuidado estético muito grande na composição dos quadros, como esse cuidado com o primeiro e o segundo plano. É bem comum que a gente tenha um personagem lá no fundo, no segundo plano, fazendo alguma coisa, ou então objetos meticulosamente posicionados no centro ou nos cantos do quadro, que estão ali cuidadosamente posicionados para compor aquela cena, com um cuidado muito maior do que a gente vê no cinema convencional normalmente. Posta essa fórmula, também começam os problemas, e um deles são os diálogos, que aqui parecem ser simplesmente todos muito bestas. Para quem já fez, para quem já escreveu interações e discursos brilhantes, como o personagem do Ray Fiennes em O Grande Hotel Budapeste, o Gustav, aqui muito do que sai da boca dos personagens soa sem inspiração, sendo poucas as falas, as passagens que trazem ali uma fagulha com um tom mais espirituoso no meio dessa burocracia, dessa rigidez robótica autoimposta no filme do Wes Anderson. E aí vem a acusação dos detratores do diretor, o da repetição, o dele sempre fazer a mesma coisa. E eu entendo que isso pode incomodar, mas muitos realizadores eles se mantêm fiéis ao seu estilo, repetindo ali elementos característicos da sua forma, e ainda assim entram no panteão da história do cinema como diretores, como realizadores
realizadores que são brilhantes. Um exemplo prático é o próprio Charlie Chaplin, que interpretou o personagem do vagabundo em diversos dos filmes dele e ainda assim é tratado como lenda, porque ele sabia usar essa fórmula a serviço das obras dele. Essa fórmula, portanto, ela já faz parte do estilo do Wes Anderson. Agora a grande pergunta é, aqui, em Um Esquema Fenício, essa fórmula, essa repetição, ela está a serviço da história? Ela funciona dentro dessa narrativa? E a resposta é, em parte. Às vezes sim, muitas outras vezes não. O que dá mais certo, o que mais funciona aqui, são as pequenas fugas dessa rigidez autoimposta dos personagens. Quando um personagem faz sacudir a mão do outro para que ele solte um terço, ou então quando um personagem, aí já falando de coisas textuais, ele vai dar uma ordem muito absurda para os filhos. Tanto nessa fisicalidade quanto no texto, essas pequenas fugas a esse padrão, elas soam como uma espécie de quebra de expectativa muito bem-humoradas. Mas aí o que joga muito para baixo é o fato de aqui a gente ter um protagonista, o Tzatzakorda, é um personagem muito desinteressante. E o Wes Anderson é conhecido pelos seus filmes corais, ou seja, aqueles filmes nos quais a gente acompanha diversos personagens, fazem parte todo de uma massa e que a gente vai acompanhando ali os medos, as angústias, as dificuldades. Mas acontece que aqui esses medos, essas angústias, essas dificuldades do personagem do Tzatzakorda soam sem brilho nenhum. E aqui a gente tem uma história linear, ou seja, o protagonista ele vai ser esse fio condutor da história, é diferente até do que o próprio Wes Anderson fez em muitos outros filmes dele, onde a gente tinha um personagem conduzindo de um lado, outro personagem conduzindo de outro. Aqui não, aqui a gente vai ter sempre o personagem do Benício Del Toro conduzindo essa história, mas as interações que ele vai tendo no meio do caminho, elas soam tão mecânicas e sem imaginação, e essa trama ela vai ficando cada vez mais e mais maçante. Então, da relação com a filha Liesl até o desejo de colocar o esquema que dá nome ao filme, que dá título ao filme, o esquema fenício, e o desejo de colocar esse esquema para frente, passando por essas passagens oníricas no tribunal divino, é tudo muito estilizado, onde obviamente a estética vai se sobressair, vai chamar a atenção por essa fuga ao padrão convencional, por esse cuidado na organização do quadro, mas é tudo jogado de uma forma muito rápida, como se não houvesse tempo para desenvolver ou nos apresentar com uma espécie mais de calma uma ou outra questão, enquanto o filme vai nos apresentando mais e mais personagens, complicando ainda mais o que passava longe de ser qualquer coisa brilhante ou interessante. E é nessa hora que essa repetição do estilo se mostra inócua, desgastada. É diferente até da narração que ele coloca ou da mudança dos cenários durante o plano que ele colocou nos 4 curtas da Netflix, aqueles baseados na obra do Roald Dahl, onde o tom fabular dessas histórias se adequava a esse estilo de narração, de troca de cenário durante os planos, como uma espécie, como um vislumbre de criatividade que era muito bem-vindo, se encaixava a forma à narrativa. Aqui essa estética, essa fórmula é martelada, mas em meio a personagens chatos, em meio a uma narrativa que não encaixa. E tudo isso leva a um terço final que deve durar 20 minutos, mas que tem uma sensação térmica de 3 horas de duração. Aquelas pequenas quebras de expectativa na fisicalidade ou no texto que eu falei ali no meio do vídeo, que funcionavam como um respiro bem-vindo para a quebra por meio do humor, aqui elas vão virar nesse terço final rompantes, onde os personagens vão tentar elevar o risco, a narrativa vai tentar elevar o risco, colocando os personagens para correr, para cair, para se machucar, mas que chega em um momento onde o espectador já está tão anestesiado e desinteressado que tanto faz, que não funciona. Então, nesses altos e baixos, a sensação geral é que tanto faz se aqueles personagens vão conseguir o que eles almejavam ou não, porque o espectador está totalmente desinteressado. E quando o espectador fica desinteressado, quando o espectador fica cansado, nunca é um bom sinal. Beleza, pessoal? Me conta aí o que é que você acha do cinema do Wes Anderson, se você vai assistir o Esquema Fenício, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!